Bem-vindo ao iTalk, o novo programa da Euronews. Aqui você faz as perguntas aos decisores europeus. Chamo-me Alex Taylor e vou garantir que há resposta para as suas perguntas. Hoje o nosso convidado é Martin Schulz, o líder do grupo da Aliança Progressista dos Socialistas e Democratas no Parlamento Europeu. Seja bem-vindo. Por favor, dê-nos respostas curtas. A nossa primeira pergunta é sobre Espanha. O meu nome é Joel, eu moro em Lyon, nasci aqui. Solidarizo-me com todas as pessoas em França que, em apoio aos espanhóis, se manifestam para exigir uma democracia mais justa. Quero saber como é que vocês vão ajudar o primeiro-ministro Zapatero a sair da crise em que vivem os espanhóis. Como vê as coisas? Este governo de esquerda está em dificuldades neste momento. Entendo perfeitamente o porquê desta questão. Os representantes da esquerda na Europa executam nos seus países programas sociais que caracterizam a direita. Isto acontece devido à pressão exercida pelo Conselho Europeu, à maioria dos seus membros, sobretudo de governos liberais e conservadores, que os forçam a pôr em prática este tipo de programas. Para qualquer partido de orientação social-democrata e para mim, como líder dos socialistas europeus, submetermos a estas exigências é inadmissível, sem que o verdadeiro responsável pela crise pague, por exemplo, através de um imposto sobre as transações financeiras. Acha que deviam ter sido tomadas decisões políticas diferentes? Acho que devíamos ter tomado decisões diferentes na Europa. Políticas com as quais pudéssemos ter agido mais cedo para regular os mercados e controlar os fundos de investimento. Estes fundos funcionam de forma obscura. Deveriam ser obrigados a justificar a origem do dinheiro que movem. Se não podemos cobrar taxas a nível nacional, precisamos de um imposto a nível transnacional. E já agora os governos de esquerda concordam com isso. Agora uma questão generalista sobre a política económica europeia. Uma questão para o Sr. Schulz. Qual é a vossa estratégia para evitar a queda da economia europeia? Uma questão muito importante. Qual a sua resposta? De facto, uma questão importante e a que responderei com uma frase apenas. A Europa fora a Alemanha precisa de crescer mais. Precisamos criar emprego, não apenas na zona euro, mas em toda a Europa. Os alemães também costumam dizer que estão em crise. Isso não é suficientemente verdade. Acho que a Alemanha não diz que está em crise. Temos uma taxa de crescimento elevada. 35% do nosso PIB é conseguido através da exportação e 70% circula na Europa. Isto significa que para a Alemanha é importante que o mercado da União Europeia, o mercado doméstico, floresça. De outra forma, a Alemanha não pode continuar a crescer. Na minha opinião, os eurobonds são muito importantes. Servem para o investimento em infraestruturas nos países que precisam. Eu defendo as transações financeiras e salários justos. Penso que uma das principais questões para fortalecer a economia europeia é dar dinheiro às pessoas para que invistam nas suas crianças, nas suas casas, nas suas atividades de lazer. O turismo é um dos setores mais importantes. Aquilo de que precisamos é de menos dinheiro nas mãos de apenas algumas pessoas e mais dinheiro nas mãos das populações. Essa é uma solução muito fácil. Agora outra questão. Chamo-me Alexis, há cada vez mais trabalho precário. Eu vou fazendo uns pescados à direita e à esquerda, mas o que gostaria de saber é o que é que aconteceu à chamada Europa Social. Existe de facto uma Europa Social? Où en est vraiment cette Europe sociale, si vous pensez qu'elle est vraiment sociale? É sobre isto que se fala hoje em dia por toda a Europa. Há poucas oportunidades para os jovens. E eles têm razão. E penso que o mercado de trabalho precário está a destabilizar a União Europeia.
Mas a União Europeia não pode resolver esse problema. Mas uma política social de emprego faz parte das responsabilidades dos Estados-membros. França e Nicolas Sarkozy não partilham o nosso interesse em oferecer o mesmo dinheiro pelo mesmo tipo de trabalho, por exemplo, e salários mínimos garantidos pelo Estado. É por isso que nós recomendaríamos a este jovem francês, na próxima primavera, votar num presidente de esquerda e num governo de esquerda. Nos últimos tempos tem havido muita polémica sobre as fronteiras europeias. Vamos à próxima questão. Oui, bonjour, je m'appelle Anaïs, je viens de Lyon et en fait, je voulais parler de la Gostaria de fazer uma pergunta sobre a imigração e o espaço Schengen. Gostava de saber se vale mesmo a pena pôr em questão esta ideia de espaço Schengen. Não podíamos acordar entre cada país uma quota de imigrantes para a Europa? Accorder à chaque pays un quota d'immigrants pour l'Europe. Voilà. A visão da Europa sem fronteiras. Schengen está em perigo? Está em perigo por causa do abuso das políticas populistas. O que Sarkozy e Berlusconi fizeram foi uma imprudência. Mas há razões para compreendê-lo. Bem, se pensarmos à direita, sim. Berlusconi tem alegadamente um problema com os refugiados e diz que vêm todos de áreas francófonas. Marrocos, Tunísia, Argélia falam todos francês. Deem-lhes um visto, eles podem ir para a França e eu livro-me deles. Sarkozy diz nem pensar que venham para cá. E ambos dizem que vão reforçar o controle das fronteiras. Esta é uma política contra o direito fundamental da liberdade, que é uma garantia dos cidadãos europeus. A Dinamarca chegou a pensar que o problema com os refugiados se resolvia fechando as fronteiras. Tudo por causa da campanha eleitoral do partido da direita. A Alemanha não reagiu. Eu gostaria que a CDU na Alemanha tivesse reagido com uma frase apenas: limitar a liberdade não resolve o problema da imigração. Eu vivo próximo de uma fronteira, na fronteira de Aachen, entre a Alemanha, a França e a Bélgica. Alguém pode dizer-me como podemos resolver o problema dos refugiados em Lampedusa pedindo-me o meu passaporte quando eu quiser sair de Aachen para Maastricht? Isso não faz sentido. Vamos à próxima questão. Chamo-me Alexandre e gostava de saber quando é que a União Europeia vai pôr fim a estes pactos liberais e tenta defender os direitos sociais na Europa. Esta é a questão com a qual sonhava fechar o programa. A União Europeia tem que defender os direitos fundamentais pelos quais as pessoas lutaram e que fazem parte das suas constituições. E não pô-los em perigo. O mercado doméstico europeu tem que ter uma tendência social, de outra forma as pessoas não vão aceitá-lo. Os governos dos Estados estão envolvidos nas decisões e por vezes dá-me vontade de arrancar os poucos cabelos que me restam, porque todos esses governos que se preocupam, alegadamente com o bem-estar dos seus países, aqui em Bruxelas, querem a liberalização de tudo quando se trata de legislar sobre o mercado doméstico. Nós, os socialistas e democratas europeus, queremos uma cláusula social horizontal, ou seja, que as ações da União Europeia, do ponto de vista de uma política social, não ponham em perigo os direitos sociais adquiridos nos Estados-membros. Isso é um dado adquirido. Foi o iTalk. Faça as suas perguntas ao nosso próximo convidado através do sítio na internet, usando uma webcam. Pode ver o nosso endereço de internet de seguida. Europäischen Parlament hier in Brüssel. Bis zum nächsten Mal.